É isso aí, torcedor. Chegando mais um corte para vocês, mais notícias do Palmeiras, informações do Verdão que está sendo traga hoje pela Giovanni De Piazzi, da TV Palmeiras, convidada aqui da TV Placar. Para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade já a respeito do vídeo, porque hoje vamos ter uma convidada especial. A Giovana vai trazer as notícias do Palmeiras, tudo sobre Palmeiras e Sport Cristal. Hoje o Palmeiras visita o Sport Cristal, mais um jogo fora. E claro, o Verdão precisa vencer para retomar a liderança do seu grupo, grupo F, na Libertadores. E o Palmeiras já venceu o Sport Cristal uma vez, venceu em casa, pode ser que agora vença na casa deles, né? No caso, o Palmeiras como visitante. Não teremos altitude, né? O Palmeiras não vai jogar em altitude dessa vez, não pegamos nenhum time de altitude. Isso é bom para a gente, isso é bom para o Palmeiras, é bom para o Verdão na competição, apesar de não estar fazendo a melhor campanha da Libertadores como era de se esperar. Mas o importante é que ele se classifique no seu grupo para seguir para a próxima fase e vencendo o Sport Cristal hoje, claro, isso já é um bom adiantamento, já deixa uma possível classificação já bem avançada, haja vista a situação dos outros times do grupo, que é o Cerro Porteño e o Júnior. Mas vamos ver também, a Giovana também vai falar sobre o Barbosa, o Alexander Barbosa. O Alfinete pergunta a ela, quer saber dela em relação ao Barbosa. Vai vir ou não? E eu vou deixar essa resposta para você ter da boca, é claro, da convidada, que vai também passar uma possível escalação do Palmeiras para o jogo de hoje. É isso. Vamos ver aqui o que está trazendo, o que está trazendo para nós a convidada especial aí da rapaziada da Placar TV. Então, vamos soltar a voz aí da convidada. Então, fala pra gente aí, Giovana. Giovana Di Biase, falei certo? Falou certo, tá certo. Giovana Di Biase. Eu falo De Biase, mas Di Biase estamos em casa também. Giovana, você era da TV Palmeiras, é isso? É, ainda sou. Ainda é? Não me tira de lá, pelo amor de Deus. É hoje que nós vamos fazer você perder o O que emprego. você tá querendo com isso? Qual que é o plano de É hoje vocês? que nós vamos fazer você perder o emprego. Não, pelo amor de Deus. O que você faz lá na TV Palmeiras? Eu faço reportagem de campo, apresento, a gente faz muita live de jogo, né? Estamos começando com o projeto agora, na verdade. E basicamente comento alguns jogos. Faz o react. Não, react não, a gente faz live ao vivo, tipo transmissão mesmo, né? É pegada rádio, assim, sabe? Sem imagem, porque não temos direitos autorais, mas Vocês estão copiando a rádio do Neto. Não é bem copiando a rádio. Eu falei que ela vai perder o emprego hoje. Faz isso, né? É coisa diferente. Não é só isso. E faz os bastidores ali do Palmeiras, é isso? Isso. E para vocês o Abel Ferreira dá entrevista? Dá, eu ainda não tive essa oportunidade, mas... Ô, Abel, tem que falar com a Giovana, Eu cheguei pô. há pouco tempo, mas, Piquerez, já tive entrevista com o Piquerez, a Leila deu entrevista. Essa última agora? Essa última. Eu não estava, mas essa mesmo, Muito bem, vamos então para o Palmeiras da nossa Giovana, que também joga hoje pela Libertadores. E o Palmeiras precisa da vitória. Precisa da vitória. Para ser primeiro do grupo, para se classificar numa boa classificação geral. Mas tem uma pedreira, vai jogar fora de casa, tem vídeo da TV Palmeiras aí, pode ilustrar, enquanto a Giovana vai falar aí o que está acontecendo no Palmeiras. Como está o clima no Palmeiras, Giovana? Você que é lá de dentro pode falar pra gente como é que tá o clima, porque no último jogo que eu vi do Palmeiras... Se ela falar algo diferente de que tá bom também, vai pegar mal porque da pra última ela, vez né? que eu vi, o último jogo do Palmeiras que eu vi foi contra o Santos, teve vaia da torcida. Eu tava lá, e não trabalhando, olha que coisa. Mas pra variar, né? É pra variar. Escala 1 por 6. Pra Eu estava variar. na arquibancada. Pra variar. Eu estava na arquibancada torcendo e ficando rouca, que é o que eu mais gosto de fazer. Então vamos falar como visão de torcedora primeiro, tá bom? A torcida tá incomodada com a falta do time apresentar o futebol que se espera.
Basicamente isso. E aí tem gente, sim, que pega no pé de alguns jogadores, reclamam de Aras, reclama de Abel. Acontece, esse movimento da torcida do Palmeiras, ele de fato está acontecendo, uma cobrança que, na minha opinião, já está quase beirando o excessivo, e não porque eu não acho que o Palmeiras possa apresentar mais, porque eu sei que pode. Só que a gente tem que olhar, o Palmeiras é líder do campeonato. Ai, como você é resultadista. Muito pelo contrário. Por eu estar falando isso, é que eu não sou resultadista. O time vem de empates, vem de jogos que não vem apresentando bem, mas foi o que o Flávio Lopes disse. Mesmo quando não joga bem, o time empata, ele não perde. Então, isso é bom. Olhando para um campeonato brasileiro, para uma Libertadores, para uma Copa do Brasil, enfim. Agora da Libertadores tem que ganhar, tem que ganhar. O último jogo do Palmeiras da Libertadores, eu acho que quis controlar muito o jogo, saiu na frente, tomou um empate, acabou não controlando, quis controlar e não conseguiu controlar o jogo. Então, acredito que vá com uma certa pressão para o jogo de hoje pelo resultado, mais do que qualquer outra coisa. A pressão que eu falo mesmo é na classificação. E sobre vaias, aconteceu umas vaias, mas assim, pelo meu entendimento ali da arquibancada, dentro, aliás, no setor Gol Norte, onde ficam as organizadas, ninguém vaiou, veio muito mais de outros setores, e eu entendi que foi muito mais pro juiz e pro desempenho do time como um todo, mas é isso, tem gente sim satisfeita, tá rolando, eu acho que uma chuva em copo... É chuva em copo d'água que fala? Tempestade em copo d'água. Você tem que perguntar pro Quesada. O Quesada que inventou todas essas frases. Pergunta pro Quesada. Uma tempestade em copo d'água, mas Mas essa frase de tempestade em copo d'água é bem mais velha do que o Quesada, né? Ele inventou aí para vocês, usar aí no dia a dia de vocês, mas essa frase tempestade em copo d'água é bem mais velha do que o Quesada. E realmente a Giovana está falando aí sobre como na visão de torcedor, não de jornalista, mas na visão de torcedor, e é isso que o torcedor realmente quer, ver o Palmeiras jogar melhor, ver o Palmeiras pegar melhor, fazer melhores resultados, como por exemplo um placar, trabalhar em placares mais elásticos, em placares mais gordos, não placares magros de 1-0. E isso é o que o torcedor quer ver, porque o torcedor entende que um placar magro não é uma vitória garantida, mas uma vitória garantida seria no finalzinho de um jogo, após um jogo todinho longo de 90 minutos de 0-0 e fazer um gol no final, sim, claro, aquele espetáculo de comemoração da vitória esplendorosa, mas fazer 1-0 no início do jogo e depois se fechar, segurar esse 1-0 do início até o fim do jogo, é o que deixa o torcedor desesperado e que não concorda com isso. Mas vamos continuar vendo a opinião da Giovana. Isso, o Palmeiras tem que ganhar hoje, tem que jogar entrando sério, fez gol, não recua, joga lá em cima e tem capacidade, tem um técnico que sabe muito bem jogar com esse time, tem um elenco bom e agora é fazer acontecer, porque todas as vezes que foi lá, recentes, ganhou, são de 4 jogos, ganhou os 3, empatou 1, se eu não me engano. Então, mas isso que você falou, eu acho que é a grande discussão e é o que eu tenho visto aí, muita gente da imprensa e nas redes sociais falando. O Abel, ele está utilizando as armas que ele tem, o elenco que ele tem, da melhor maneira possível ou não? Muita gente fala disso, né? O elenco do Palmeiras defende... O elenco não, né? A comissão como um todo, enfim, o núcleo de performance e saúde entende e leva muito a sério essa questão de poupar jogador, de fazer de minutagem. E eu acho isso muito certo, porque senão você estoura. Senão você vê jogadores com lesão atrás de lesão, como o próprio Lucas Moura. Talvez não tenha sido bem administrado e olha aí, vai ficar mais um ano fora. Em outros times que perdem jogador o tempo inteiro, principalmente no pico da temporada, que já está se aproximando dele. Então, assim, o Abel joga com o que tem, são bons jogadores, óbvio, parece que eu tô falando que não tem ninguém, não é isso. Mas, assim, dentro do que pode apresentar. O Arias, muita gente já tem reclamado, falando que ele não tá apresentando futebol que esperaria. Já estão reclamando do Arias, hein? Internet realmente é uma coisa de louco. Mas, gente, internet em relação ao torcedor do Palmeiras, eu tenho que me blindar, porque é muito absurdo que eu escuto mesmo, assim. E nem diretamente a mim, porque isso faz parte. Mas, assim, em relação ao time. Porque eu não sei vocês, que não sei nem o time que vocês torcem aqui, não sei se vocês falam sobre isso. Nem sabe quem somos nós. Mas aí é fácil. O Alfinete é corintiano, o outro aí é o camisa laranja, acabei esquecendo o nome do rapaz, o Gui, São Paulino, e esse outro aí que está a sua companhia, também outro convidado do dia, deve ser santista, ou seja, só você é palmeirense aí, e o resto
claro, são tudo anti. Vou lá. Vou lá falar com os caras aí. Não, sabia que era tudo gente boa, profissionalmente falando, e também gente boa em todos os sentidos. Bom, enfim, mas o Palmeiras é um time que, pô, Abel Ferreira ganha tudo com o elenco. Ai, mas não pode ter saudosismo. Cara, a gente tá falando, acabou de ganhar um paulista, é um paulista, mas se não ganhar o paulista também é cobrado. Então, assim, nunca tá bom, nunca tá bom. Isso eu acho que é o torcedor brasileiro num geral, mas o torcedor do Palmeiras tá cobrando em cima e tá pesado as cobranças. Já tem cobrança em cima do Andreas também, aí o Paulinho enche um saco porque não volta, mas tem que ter calma. Infelizmente, o corpo humano, ele não faz assim, ó, quando você quer, ele volta e joga como você quer que ele jogue. Tudo tem um processo, tem que respeitar esse processo, porque são isso que grandes times fazem, e é isso, faz parte, tem que respeitar o processo. É o Felipe Anderson aparecendo. É outro que, se voltar a jogar aí também... O filete é vascaíno, ó. Felipe Rezende mandou aí. Se voltar a jogar, ó, o Maurício, que deve ir pra Copa. Enfim, é isso. O Palmeiras hoje tem que fazer um bom jogo, porque o resultado é importante. O Gui falou e... Você concorda com tudo que ela falou? O que você acha? Não, eu Pode concordar. tendo né, a achar que o palmeirense, às vezes, ele exagera um pouco na corneta, né? É isso. Mas eu acredito também que a corneta é necessária para manter o nível lá em cima, cara. O São Paulo, ele de 2005 a 2008, ele foi dominante, né? Continentalmente e nacionalmente. E naquele momento a torcida, ela Dominante continentalmente de 2005 a 2008? fez 2 finais de Libertadores, ganhou Mas não foi um e dominante. campeão mundial. O Inter E ganhou ganhou 3 duas. brasileiros. Mas o Inter ganhou 2 Libertadores. Não, 2006 e 2010. Então, mas não de 2005 a 2008. Tô falando de 2005 a 2008. Mas aí o São Paulo ganhou uma só. E perdeu uma. Bateu 2 finais, foi campeão 2006, mundial. 2007 e Foi 2008. campeão mundial e foi No caso, ganhou uma, perdeu outra, não foi dominante. Se tivesse ganhando todas, aí sim seria dominantemente. Como, por exemplo, o brasileiro, né, no geral, os times brasileiros estão sendo dominantes da Libertadores, porque desde 2019 a taça fica no Brasil. E vamos torcer para que mais uma vez ela fique no Brasil novamente, 2026, para fazer 8 anos consecutivos, tirar aí essa vantagemzinha que tinha a Argentina em relação a nós. Então, vamos torcer para que mais uma vez o Palmeiras conquiste mais uma taça aí da Libertadores, para que a gente possa dominar essa competição, né? No caso, nós já estamos começando aí a dominar, tomar a frente da Argentina. tricampeão brasileiro, pô. Não, mas você falou continentalmente. Então, mas eu falei nacionalmente também. Não falou, mas tudo bem, vai lá. Falei. E, bom, e aquele momento o São Paulo teve um afrouxamento de críticas à diretoria e a trabalho de comissão técnica, trabalhos de manter o nível alto do CT, e a gente vê o São Paulo hoje na pindaíba que tá. O Rogério Ceni chegou alguns anos atrás, não tinha nem água na piscina do CT da Barra Funda. Então, o São Paulo, ele teve um processo de se sentir soberano e uma derrocada muito grande. Eu sinto que o Palmeiras, talvez por ter uma torcida até que cobra muito, não tá tendo margens para isso. Eu acho, sim, eu já falei isso várias vezes no programa, eu acho que o ciclo do Abel, na minha opinião, já deveria ter sido encerrado. Talvez no final da temporada passada, no final da temporada retrasada. Eu acho que ele é um técnico que ele subutiliza o time dele. Ele muito vitorioso, um cara que tem um estilo de jogo bem claro, assim. Ele é pragmático, ele gosta de um jogo direto, ele prioriza a defesa em alguns momentos. E isso, pro elenco que o Palmeiras tem, que é um elenco caríssimo, elenco de bilhões, eu acho que é pouco. Principalmente quando o Palmeiras abre o placar em alguns jogos e recua muito, o que aconteceu já mais de uma vez na temporada, e se a gente for contar a temporada passada, cabe em 2 mãos. Então, a torcida tem que cobrar, beleza, mas tem que reconhecer que, em resultados, o trabalho dele é muito bom, cara. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com uma sobra, assim, até tranquila. O Palmeiras, se vence hoje, assume a liderança do grupo da Libertadores. Agora, tem que vencer, porque a Libertadores do Palmeiras, pela primeira vez sob o comando do Abel, está sendo um pouco decepcionante, né? A gente viu o Palmeiras sobrando muito nessas primeiras fases, e aí nessa temporada não tá assim. E nessa época que sobrava com o Abel, a crítica era: mas aí o Rony acumula gol contra o cara bobo. Porque contra tal time da Venezuela faz 5-6-0, mas aí chega nas Sempre oitavas, nas crítica. quartas e sofre. A torcida do Palmeiras, historicamente, é muito corneta. E é isso, tem esse lado de que isso ajuda o time a não ter essa queda de rendimento.
Se você pegar nesse recorte dos últimos anos de domínio de Palmeiras e Flamengo, o Flamengo teve temporadas ruins. O Palmeiras, a temporada ruim ano passado, foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão paulista e acho que na Copa do Brasil, que decepcionou mais, porque caiu pro Corinthians nas oitavas. A régua subiu muito, né, do time do Palmeiras. Eu acho que essa é a verdade. Ser vice-campeão da Libertadores, pro muito time aí, pô, olha o campeonato que fez, chegou até a final e perdeu de um time trilionário que é o Flamengo. Mas não, pra régua do Palmeiras, tem que ganhar, tem que chegar e tem que ganhar. É sempre isso que os torcedores esperam. Desse jeito, o torcedor do Palmeiras é exigente, não dorme no ponto, não aceita qualquer resultado como satisfatório. Então, isso eu acredito que ajuda ao time a conquistar, a ver onde é que estão os erros, a acordar, porque precisa, a torcida fica sempre mostrando que não está satisfeito, que não está satisfatório os resultados. E isso, claro, acorda o time, se, claro, tiver uma pessoa também que mostre isso para o time, que tem que ser quem? O técnico. Olha, nossa torcida não está satisfeita, então por quê? Nós estamos precisando render mais, nós estamos prezando isso, nós estamos prezando aquilo. E a torcida é o termômetro de satisfação ou insatisfação. E nisso, nesse termômetro é que o técnico e o time vai se estabilizar, se orientar no que tem que ser feito. Pegar isso como orientação para o que tem que ser feito em campo para poder vir os resultados. É assim que eu vejo. Isso é claro, eu quero sempre que o Palmeiras chegue lá e ganhe. A gente fica frustrado. Fica frustrado quando empata, que não é pra empatar. Fica frustrado quando não é líder da fase de grupo. Mas também tem uma questão, e eu não gosto de usar essa frase, mas eu vou ter que usar, do estar mal acostumado. No sentido de, o Palmeiras há muito tempo faz parecer fácil golear em Libertadores. Faz parecer fácil fazer campanhas absurdas em Libertadores. Porque foram 2, 3 anos seguidos aí fazendo a melhor campanha. Então, assim, os números do Palmeiras na Libertadores são números impressionantes. Tem mais vitórias do que o Corinthians tem de jogos. Então, assim... Agora ela pisou no calo, gente. Agora ela foi longe nessa daí. Realmente, ela não mentiu, está falando a verdade. Ano passado, o Palmeiras passou em vitórias o número que o Corinthians tem em jogos na Libertadores. E, claro, também outra coisa que ela falou a verdade, que não está mentindo, é que o Palmeiras fez parecer fácil jogar Libertadores. Esse ano não está fazendo isso e a torcida está sentindo falta. Por isso, a torcida é exigente. A torcida palmeirense é mais exigente do que qualquer outra torcida que eu conheço. Se você não sabe, conhecer ele mesmo. Né? Então. Te conheceu hoje. Quem tem a melhor campanha até agora na fase de grupo da Libertadores? Isso surpreende, né? Não surpreende. Vai falar que não. Você vai falar que estava esperando. Você veio na sua casa. Quem convidou essa mulher pra vir aqui? Você vai falar que o ano começou e você falou assim, Corinthians vai fazer uma campanha melhor que o Palmeiras na Libertadores. Quem foi? A coisa da Isa, né? Agora ela falou que qualquer outro torcedor palmeirense gostaria de falar pro alfinete, ó. Pô, cara, ela tá saindo melhor do que a Isa, parece, né? Tá explicado, dona Isa. A hora que você voltar, você não sabe o que te espera. Ela que não traga aquele Kinder Bueno gigante pra gente do Free Shop, pra ela ver. É a Isa que passa essas coisas. Agora entendi tudo. Vai lá, fala, ué. Mas é isso. Tá aí, agora fala o que você acha. Não, você perdeu, eu perdi até a linha de raciocínio aqui. Mas é basicamente isso. O Palmeiras, ele fez parecer fácil por conta do que tem feito. Mas assim, não é tão fácil pontuar fora de casa na Libertadores. Não é tão fácil golear fora de casa na Libertadores. Não é isso, não é comum. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar, não. E eu também não falo mais nada. Falando do Corinthians, tá indo bem na Libertadores de fato. Isso não tem que falar. Daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians aqui, porque aqui no programa a gente vai por ordem de quem tem mais mundiais, entendeu? Então, mas Palmeiras... mas é porque o Santos era o Neymar, né? Não, mas como o Palmeiras não tem nenhum, a gente fala primeiro do Palmeiras. Pode falar de 2 mundiais como Libertadores? Pode. Então tá bom. A gente pode falar de 3 Libertadores sem nenhum mundial também. Pode. Time vitorioso, né? Também de tradição. Podemos, não, Godoy? 4 participações, né? Tá vendo? Exatamente. Podemos falar também. O que você acha do jogo de hoje do Palmeiras? É um jogo que o Palmeiras precisa da vitória. Um empate hoje pode gerar uma crisezinha aí no Palmeiras, ou Gui? Crise acho difícil, mas gera uma desconfiança, né? Palmeiras empatou 2 e venceu 1 na primeira fase, no primeiro turno, né, da fase de grupos da Libertadores. Cara, e se você olha esse time, Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Arthur, Marlon Freitas, Andreas, Arias,
Alan, Flaco e Sousa. Pô, se esse time não tiver condições de ir em Lima, que não tem altitude, não tem desculpa nenhuma, e vencer o Sporting Cristal... Tem altitude, mas é muito básica, de fato. Exato. Não é um ponto. Não, Lima não tem altitude. Não começa. Não começa com. Não parece com. Você tá andando muito com o Abel lá no Palmeiras. Lá. Não. Você tá andando. Tem não. Lima não tem altitude, Lima é a nível do mar. O Sport Cristal não é time que joga em altitude, tá, gente? O Palmeiras esse ano não pegou nenhum time na Libertadores que vai jogar em altitude. Por isso, acredito que vai ser melhor para a gente vai conseguir fazer sim uma boa classificação. Apesar de não ter ganho fora. Esse é o terceiro jogo do Palmeiras fora. Os próximos vão ser em casa. E espero que esse ele ganhe fora, porque os dois que aconteceram no primeiro turno os dois jogos foram empate. E agora vamos aguardar que ele traga essa vitória, pelo menos uma vitória fora, né? Não decepcionar a torcida. E claro, aqueles que acreditam que o Palmeiras faça uma boa campanha nessa fase de grupo da Liberta. Muito. Cansei. Cansou porque você tá velha. Não, pô. Faço exercício todo dia. Todo dia. Cansei. Não sou atleta, mas cansei. Bom, deixa eu falar desse time aí. Você falou do Giai. Deixa a mulher fazer o programa, vai lá. O Giai, ele não é um cara titular absoluto, né? Tem isso também. Você falou, o Giai, não sei o que, citou alguns nomes. Eu não acho que esse time que tá na tela aí é aquele time que brilha os olhos do torcedor. Tipo, nossa, esse é o time titular. Mas sim, mas de o fato Leandro é um grande Sousa aqui, que é o lateral direito do Sporting Cristal, acho que seria... Não, entendi o que você quis dizer. Comparando um contra o outro, realmente é muito mais time. Mas o time do Palmeiras, pegando esse time que vai para campo hoje, olha, o Murilo, Gustavo Gomes, Andrés, Marlon, Arias e Flaco são jogadores que podem definir uma partida. E o Carlos Miguel, ele pode fechar o gol numa partida ruim do Palmeiras. Que time tem tantos jogadores com poder de decisão assim? Concordo. Mais que o Sporting Palmeiras. Cristal, com certeza. Nem o Flamengo Só tem tanto Palmeiras. jogador com poder de decisão. Não, discordo. peraí. Eu discordo de você. Peraí. Individualmente. Rapaz, vão querer bater no cara. Não, mas é verdade. Ele está certo. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem jogadores com muito mais poder de decisão do que o Flamengo. Talvez no grupo, o Flamengo seja melhor. Tenha assim, questão de conjunto, o Flamengo talvez tenha melhor poder de decisão, de resolver. Mas o Palmeiras, individualidade, chegar na frente, o Palmeiras tem mais gente para resolver do que o Flamengo. O Flamengo, eu só aponto 3 no caso. Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro. O Palmeiras tem mais. Tem o Vitor Roque, mesmo estando fora, mas tem o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, tem o Alan, tem também o Paulinho que está chegando agora de volta. Sem contar, claro, o Murilo, que de vez em quando faz, e também o Gustavo Gomes, né? Peraí. Aí eu discordo. Peraí. Eu vou te dar a oportunidade de retirar o que você falou. Pra mim, assim... Eu vou te dar a oportunidade. Pensa bem, porque poucas vezes assim, na vida a gente assim. tem a oportunidade de se reparar Pensa de uma assim. grande cagada que a gente fez. Pensa assim, Preste atenção, me ajuda, Giovanni. Não tô dizendo Preste atenção. E ela é palmeirense, não hein? tô dizendo no coletivo. No coletivo, o Flamengo, obviamente, tem um elenco assim. Mas no Palmeiras, eu vejo o Palmeiras com possibilidade de jogar mal. E que time que tem os dois zagueiros que podem fazer gol para definir o... Quem fez que o leva gol perigo. do título da Libertadores último? Então, mas aí o Murilo com o Gustavo Quero o quê? Gomes... Zagueiro. O Murilo com o Gustavo Gomes são os zagueiros entre os mais artilheiros. O Murilo ele não vive sua melhor fase, né? Tanto que Mas o Palmeiras mesmo até assim, busca fez um um gol do zagueiro título paulista. pra jogar junto com o Gustavo, que aí pode ser o Barbosa, pode ser o... O Murilo, acho que ele concordo que ele começou no ruim, mas eu acho que ele já tá estabilizando e tá fazendo um Agora, bom meses o de Sporting futebol. Cristal tem o Felipe Viseu, gente. Com todo respeito, o Felipe Viseu, que é artilheiro do Sporting Cristal no Campeonato Peruano, tem 5 gols. Mas não é nível de comparação. É um abismo, assim. Vocês acham que o Palmeiras corre risco hoje? Pode perder o jogo, por exemplo? Ou o Palmeiras é muito favorito para ganhar? É muito favorito. Então por que não ganhou do seu? Era muito favorito. O risco existe, tanto que a vitória do Palmeiras por 2-1 aqui não foi das mais tranquilas. Qual time é melhor, o Cerro ou o Sporting Cristal? Eu acho que o Sporting Cristal ele talvez tenha jogadores mais acostumados a esse tipo de pressão, né? Tem o Yotun, que já 4 jogou brasileiros no elenco. no Vasco, aqui no futebol Joga brasileiro. melhor também, o sim. Sport Cristal, não só pelo seu jogador. No Campeonato Peruano, o Sporting Cristal tá meio mal.
mas na Libertadores está 2 vitórias, perdeu só pro Palmeiras em um jogo que poderia ter empatado O Zé tranquilamente. Ricardo é o técnico do Sporting Cristal. Lembra dele? Treinou. Lembro. Ele reclamou do gramado, né? Sim. Ele substituiu o Tuori também, que era técnico lá. É um time bastante brasileiro, né? Tem o lateral Cris Silva, que jogava no Fluminense, o Gabriel Volante, que estava no Mirassol, o Gustavo... Meia, né? O Gabriel Jamal lá, né? Isso. Aí tem o Gustavo, que é meio-campista, que está há mais tempo lá, que aqui no Brasil, se não me engano, jogou no Chapecoense, Criciúma. Eu acho que é o menos conhecido aqui no Brasil. Enfim, gera um entrosamento lá para eles. Jogadores mais acostumados também com Libertadores. Mas, tudo isso, beleza. É um grande time. Dito isso, vai ser 3-0 pro Palmeiras. Então, já que você é a nossa palmeirense de hoje, o que você está sabendo sobre a situação do Barbosa? O que eu tenho é que o Barbosa tá bem encaminhado para vir. Tem o ponto do Nino, né? Que estão querendo, de fato, ele. Aí até jogo para vocês. Olha lá, vai tomar chapéu, hein? Então, não O sei que você está sabendo? caso Claudinho, temendo o novo Claudinho. É muito boa essa frase. Por quê? Explica pra galera. Não, Por que porque temendo o novo caso Claudinho Claudinho? já aconteceu umas 2, 3 janelas aí dele, tá tudo certo, é só chegar e não chegar. Mas aí também a Leila já falou que foi meio que uma sacanagem que aconteceu, né? Que realmente estava tudo certo, mas o staff do jogador acabou fazendo algo aí que Então não fechou. estava tudo certo. Quando você tá tudo assinado, documento impresso, ou tá palavrado, a pessoa vai lá só no H e não assina. Então, porque os caras não têm palavra de homem, não seguraram a palavra. Se estava certo, só faltava o documento assinar. Homem que homem não precisa nem de documento assinado, só bastava a palavra, só basta a palavra. Porque os caras querem dinheiro, meu amigo, querem mais dinheiro. Eles aceitaram, então vamos pedir mais uma coisinha, desse jeito. Querendo fazer leilão, porque sabe que o Palmeiras tem dinheiro. Vamos pedir mais. Aí acaba desmanchando o negócio. Por quê? Porque não tem palavra de homem. O homem que tem palavra não precisa nem de documento assinado, só basta a palavra, né? Então, se está palavrado, está feito o negócio. O papel se assina em cima da palavra. Não estava tudo certo. Então tá bom, só tá realmente. tudo certo quando Às vezes é assinou. melhor- às vezes é Aprenda melhor. isso na sua vida. Às vezes é melhor pecar. Leve isso pro resto da sua vida. Só tá certo quando certo. tá assinado. Faz E olhe sentido. lá, hein? Faz O sentido. famoso falta assinado. E olhe lá, hein? Às vezes é Quem melhor não pecar tem por esse palavra assunto, aí, faz se todo olha lá, sentido. né? Não Enfim, é tem isso. palavra, E aí, nesse mesmo caso, estão em comparando. papel assinado, Eu vai querer acredito que ele desmanchar. venha, tá? Sem informação nenhuma de verdade. Isso aqui é só um achismo meu. Eu acredito que ele venha. Eu até prefiro ele do que o Nino pelos valores. Acho que a gente pode colocar dinheiro em outra coisa. 20 Mas milhões de reais é pouco, assim, né? o O Barbosa, Barbosa, o Nino, se eu não me engano, são 45, né? Já. Então, assim, é muita grana por um zagueiro, um baita zagueiro. Se vier os dois, são 2 ótimos zagueiros, mas eu acho que o Palmeiras não é a posição que o Palmeiras precisa mais, assim. Tem o Fux, tem o Murilo, o Martinez fez o último jogo na zaga, entrou e jogou na zaga contra o Santos e foi muito bem. Tem uma boa saída de bola, já disse que gostaria de fazer essa função. Então, acho que assim, não é uma posição que o Palmeiras super precisa. Não sei quais são os planos, não sei por que esse interesse, mas deve ter algum motivo. Mas eu iria buscar um meio de campo para deixar mais criativo o meio de campo do Palmeiras, um pouquinho mais leve. Eu buscaria mais um atacante, até porque agora sem o Vitor Roque fica ali Pô, faltando mas vocês alguém. querem o quê também, pô? Pô, quem que É tem? igualzinha a Isa mesmo, né? Vamos tratar todo mundo. É igualzinha a Isa mesmo, né? Não, mas o último jogo é que o Paulinho voltou no último jogo, mas o que o Vitor Roque se machucou era Flaco e Luigi como atacante de referência. Luigi é um menino da base, tem tudo pra virar um baita jogador, mas ainda não é, porque ele é um moleque, uma promessa. Então acredito que sejam alguns pontinhos aí que possam fazer a diferença. E aí o Barbosa chegando ao Palmeiras, será que ele consegue já ser titular ou vai ter que também escalar a montanha? Porque é Murilo e Gustavo Gomes, né? 2 jogadores que são bem de confiança com certeza vai ter que escalar a montanha. do Abel. Não sei se eu concordo, mas ele com certeza vai ter que escalar a montanha. Eu acho que estão tratando o Barbosa também como se ele fosse o novo... Eu acho ele um baita jogador. Eu acho O ele novo... Quem aí? Fala um zagueiro pica aí, Gustavo Gomes. Cara, o Barbosa é um zagueiro já de idade avançada, é um zagueiro que não vai ter revenda em mercado, é um bom zagueiro. Beleza, acho que sim, se der pra contratar, ok. Mas na última entrevista dele pelo Botafogo, ele falou que não tinha nada certo com o Palmeiras. Ele não demonstrou publicamente vontade nenhuma. Não, é porque eu acho que ele, por questão ser jurídica, jogador né? do Botafogo, ele, Tá bom, entendeu? Tá pô. tendo, e ele tem uma história no Botafogo, cara, Tudo entendeu? bem. Mas o Botafogo não vai fazer também jogo duro pra liberar ele. Não vai fazer jogo duro pra liberar, porque o Botafogo tá com o Pires na mão, né? Ele postou hoje uma sequência de stories. Eu acho que questionaram que ele poderia não ter ido ao treino. Enfim, nas fotos que o Botafogo postou, não tinha nenhuma focando nele.
Aí ele republicou e deu um zoom mostrando que ele estava treinando. Nossa. Muito bem. E bom lembrar que jogos por Libertadores, Copa do Brasil, não interferem em nada a possibilidade dele atuar pelo Palmeiras nessas competições, né? Porque aí seria para a próxima fase uma possibilidade de E no brasileiro ele não fez. né? E no brasileiro ele não fez ainda os 13 jogos, né? E aquilo também, caso essa saída dele do Botafogo se confirme, ele também não vai querer se queimar lá igual o Marlon se queimou saindo, né? Com declarações. Mas não vai ficar legal, né? Então, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele tá tratando com muito cuidado. Aí tem o Danilo ainda, né? O Palmeiras Esse aí me empolga. tá atrás do Danilo. Quem mais o Palmeiras quer? Não, mas o Danilo é um caso antigo aí já, né? Desde... É um cria da base, né? Desde o... Do Bahia. Não. Foi revelado pelo Palmeiras. Ficou 7 anos no Bahia. Qual foi o O cara time que fica revelou? 7 anos no Bahia e é cria da base do Palmeiras. Não, isso é inexistente. Não, inexistente. Então Não. olha aí no seu celular aí. Não, foi tudo E o bem. Estevam Você é da como onde? jornalista, O você Estevam é da como, onde? você como jornalista, E o Hendrick? você como Não, não é, jornalista, velho. Cadê a foto do você Hendrick, como Celu? jornalista, entra aí, pesquisa Celu, agora. cadê a foto do Quanto Hendrick? tempo o Danilo fez de base no Bahia e quanto tempo no Palmeiras? E quem lançou ele profissional? Mas aí- Tudo bem. Quem fez a Tem lá, transição? A transição foi do Palmeiras, mas ele fez toda a base no Bahia. Não. Então entra aí, olha. Não, tudo bem. Eu não tô discordando do que você tá dizendo por esse ponto. Eu só discordo da sua opinião que a partir do momento que ele fez 7 anos em outro time, ele deixa de ser cria de um... É lógico, ele é cria da onde ele ficou 7 anos, pô. Tem que ver qual time ele ficou mais. Olha Essa aí. informação eu não tenho. Então, mas é só você entrar aí no seu celular aí que tem internet, tem Wi-Fi aqui na placar, pode usar. Ninguém me passou. Pois é, gente. Mas vamos ver como é que vai ficar aí essa questão aí do Barbosa. Será que ele vai chegar aos 13 jogos? O Botafogo vai botar ele para jogar, fazer os 13 jogos? E quanto ao Danilo? O Danilo também vai fazer os 13 jogos? E aí, se caso o Danilo fizer, aí o destino dele será Europa mesmo. Porque para continuar jogando Brasileirão aqui, não pode fazer 13 jogos. Mas vamos aguardar para ver aí o desenrolar da carruagem. Porque assim, o time não vai contratar um jogador para uma temporada, né, metade de uma temporada ainda, para fazer apenas Libertadores e Copa do Brasil. Vai querer utilizar esse jogador também no Brasileirão. Haja visto o tamanho que é o Brasileirão. Jogos todas as semanas praticamente. Vamos aguardar. Quanto ao jogo de hoje, Palmeiras vai encarar seu Sport Cristal. Lembrando que o Palmeiras já tem uma vitória aí em cima do Sport Cristal na primeira parte da fase de grupos. Estamos voltando agora, pegando agora a segunda parte da fase da fase da Libertadores, e agora começando os jogos de volta. O Palmeiras, como a gente já sabe, vai encarar o Sport Cristal hoje em Lima para fazer o seu jogo. Vamos aguardar ver o resultado, torcendo para que o Verdão encare aí e traga esses 3 pontos para casa, fazendo assim 6 pontos em cima do Sport Cristal. O Palmeiras empatou 2 jogos fora, aí precisa vencer esse fora para melhorar na classificação e assim chegar aí a retomar a liderança. Depois vai encarar em casa os jogos de volta, que é com o Cerro Porteño e também com o Júnior Barranquilla. Isso já agora ainda em maio, tá? Esses jogos agora em maio. Hoje é o Sport Cristal e dia 20, né? Dia 20 do 5, o Cerro Porteño e dia 28 o Júnior. E nessa semana teremos no final de semana o Remo também jogo fora. O Palmeiras vai pegar aí uma sequência de 3 jogos fora, começando hoje com o Sport Cristal pela Libertadores. Mas é isso, gente. Vamos aguardar, ver como é que o Palmeiras vai entrar em campo hoje para encarar aí esse Sport Cristal, buscando essa vitória para retomar a liderança e, claro, já encaminhar a sua classificação para a próxima fase da Liberta, que será o mata-mata, oitavas de finais da competição.
Vamos lá, inscreva-se no canal, ative as notificações e, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. Avante palestra, estamos juntos, torcendo hoje Palmeiras em campo. Sim, o horário do jogo, para quem ainda não sabe, 19 horas, horário de Brasília. Um bom horário para assistir tanto no estádio. Eu acredito que vai poucos brasileiros e principalmente na TV. Né? A maior parte dos brasileiros vão acompanhar na TV. E para quem realmente ainda tem gente que trabalha amanhã, é um bom horário para acompanhar. Tem gente que vai pegar só o segundo tempo, porque trabalha, ainda não tem chegado em casa nesse horário, e vai acompanhar só a partir do segundo tempo. Mas é isso. Um bom horário para que as pessoas possam se divertir em frente à TV, torcendo pelo Verdão. E aqueles que são antes, não é de se esperar que se torça contra, é o que a gente sabe que acontece. Avante palestra. Amanhã estamos juntos trazendo o resultado do jogão de hoje, Palmeiras e Sport Cristal, pela Libertadores.